Fala, nono ano, Ricardinho Matemática na área, isso mesmo, mais uma aula daquele jeitinho, ó. Vamos à parte 2 de relações métricas no triângulo retângulo. E você lembra do que é triângulo retângulo? Aquele triângulo que forma 90 graus. Vai ser aquela aula maravilhosa, a continuação da aula anterior. E eu preciso que vocês estejam bem atentos para acompanhar esta aula de hoje. Vai ter aqueles elementos que compõem o triângulo, que a gente viu na aula anterior, as fórmulas que sucedem em cada elemento, como descobrir os valores desconhecidos. Então, precisa de anotação. Reserva teu ambiente de estudo que vai estar tudo massa hoje aí para vocês, tá bom? E temos aí, ó, hoje o triângulo retângulo em si e separado em cateto, hipotenusa. Cuidado, hein? É cateto, o nome do lado do triângulo. Aquele lado que não é oposto a 90 graus se chama de cateto. Eita, que nomezinho, Ricardo. E hipotenusa é aquele oposto a 90 graus. Por exemplo, ó, aqui é 90 graus, você vê que o oposto a ele à frente é hipotenusa. Hipo, grande, ó, grande lado. Vai ser hipotenusa, é o maior lado do triângulo. Olha só, que massa, show de bola. Mas só que a gente sabe que esta aula que vai ter hoje foi só um comecinho, né? Vai ser passada aí, talvez você esteja assistindo nesse momento na TV Nova Nordeste, canal 22.1. Tem lá na telona, anotando tudo que o Ricardinho tá falando, né? Olha que massa. Anota aí com calma, com tranquilidade, porque você vai precisar desse conteúdo aí para o seu dia a dia, para a sua vivência na sua escola e também, né, futuramente para você fazer uma avaliação externa de uma escola técnica, do IFPE, do ETE. Esse assunto também é muito presente aí nas avaliações, tá bom? Também temos o aplicativo Educa Recife, esse aplicativo que é muito importante, porque você vai ter contato com o Ricardinho, contato com a professora, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, e aí você vai conseguir se relacionar conosco, fazer pergunta, e vai ser massa, muito massa. Se você não tem ainda, você vem aqui, ó, coloca a câmera do celular aqui, isso, e aí você vai conseguir baixar esse aplicativo numa boa, com toda certeza, e vai conseguir fazer aquelas perguntas que você quer tanto fazer para Ricardinho e para a professora, que daqui a pouco eu vou vos apresentar. Também você pode acessar esse aplicativo via computador, é isso mesmo. Coloca lá, Educa Recife, consegue acessar numa boa, com a sua matrícula, com o seu CPF, com sua data de nascimento, você consegue acessar numa boa aí as aulas aqui no Educa Recife. Ó, esse aplicativo ele é importante porque tem uma playlist lá, cheio de conteúdos, cheio de assuntos, ó, bem organizadinho, ó que massa. 6º ano, 7º ano, 8º, a sua série que é 9º ano, ou seja, desde o 1º até o 9º ano, tem o EJA, ou seja, tem Onda Tech, você que é 9º ano. Onda Tech é aquela preparação específica para você entrar na escola técnica. Não perde tempo, não. É só acessar o aplicativo e você vai ter aí tudo isso na sua mão. Isso, e agora aquela professora que eu prometi dizer a vocês que está presente hoje, professora Marta Lopes. Fala com meus alunos do 9º ano. Olá, queridos estudantes do 9º ano. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam bem atentos à nossa aula de relações métricas do triângulo. Vai que é tua, Ricardinho! Eita, peguei! Vamos embora continuar a aula agora. Agarrei a bola e vamos embora continuar aí, porque agora a gente vai desenvolver. Antes, quero falar um pouquinho do YouTube, que é outro canal que você que não tem acesso aí ao aplicativo Educa Recife, é o veículo aí para vocês, ó. Uma playlist completa do 9º ano lá, com todos os conteúdos. Ricardinho, mas eu tenho dúvida lá em fração, que é 6º ano. Você vai lá em frações, 6º ano, digita lá e tá organizadinho lá na playlist do 6º ano, o conteúdo tudo certinho. Ou seja, tudo organizado, é só você clicar, assistir, anotar e correr para o abraço. Show de bola! Vai ser aí esse YouTube aí para vocês com tudo direitinho. Que YouTube é esse, Ricardinho? Educa Recife. Se inscreve no canal e curte lá a aula do Ricardinho. É isso aí. Bom, mas vamos começar essa aula, vamos embora? Olha só, a gente sabe que na aula passada a gente comentou sobre o triângulo retângulo. A gente falou aí que existiam os elementos que compõem o triângulo, olha aí, ó. O triângulo retângulo que tinha aqui, ó, um cateto, outro cateto e oposto a 90 graus, a gente chamava de hipotenusa. Isso foi aula
passada. E eu vou lembrar aqui para vocês tudo que a gente comentou na aula e dar continuidade aí, da onde parou em diante, para a gente ver aí como vai sair nos conteúdos. Ó, se eu tenho aí, ó, triângulo retângulo, e eu tenho aqui obrigatoriamente esse símbolozinho que é 90 graus. E esse símbolozinho tem o lado oposto a ele, que é chamado de hipotenusa. Hipotenusa, oposto a 90 graus. E os dois lados aí, ao da hipotenusa, é chamado de cateto. Lá na frente, quando tiver um ângulo de referência, a gente vai saber que esse é cateto oposto, aquele é cateto adjacente. Lá na frente a gente vai perceber isso. Mas por enquanto, são catetos aí para você identificar cateto de um lado, cateto do outro, hipotenusa é o maior lado, ou aquele oposto a 90 graus. Não perde tempo não, é só você identificar isso na tua mente, a localização geográfica de cada um deles, tá bom? Vamos lá. E aí, se a gente tiver assim, Ricardinho, tem outro nome que é chamado de altura. Altura é aquele que forma 90 graus. Ô, Ricardinho, mas aqui já não é 90 graus? Mas assim, ó, isso aqui não é altura não, Ricardinho? Não, se ele tivesse em pezinho, ó, formando 90 graus. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, uma linha, e ela formar 90 graus aqui embaixo, eu chamo isso de altura, ou altura, dependendo da localização. Você está buscando aí esse conhecimento, tá bom? Então, vai observar o seguinte, ó, se eu botar uma linha aí específica, a gente chama isso de altura. Aqui, ó, essa linha aqui é chamada de altura. E essa altura, ela tem que formar 90 graus, senão não dá. Só que quando eu faço essa altura, agora você vai olhar para os seus catetos abençoados, ó, esse catetinho, e a gente viu que se eu botar uma luz lá, que eu posso chamar de sol, de uma iluminação específica, vai gerar uma sombra. Observa, ó, se eu faço assim, olha atrás de mim, tem uma sombra, ó, observa, tá vendo aí, ó, uma sombra. E aí, por quê? Porque tem uma luz que vai refletir, bater em mim e gera uma sombra. Então, se gerar uma sombra aqui, bater um sol, uma sombra aqui, a gente chama de projeção. Isso aqui é a projeção desse cateto. E esse aqui é a projeção desse cateto. A gente chama de projeção. É a sombra que é refletida através de um lado específico. Chama de projeção. Tá bom? Você já ouviu falar nisso? Você já viu sua sombra direitinho? Ah, isso aí. Mas se tiver um sol, lembra da aula anterior? O sol do meio-dia, eita sol de rachar, aquele suando tudo lá, eita, você fica doidinho. Aí você bota uma estaca lá embaixo do sol. É difícil você perceber onde é a sombra, porque está formando 90 graus. E aí você não consegue perceber bem aí a sombra que está fazendo, né? Você chama de sem sombra. Na verdade não é sem sombra. É porque é difícil observar onde é que está a sombra, está bem alinhado aí em si. Tá bom? Agora, se colocar um pouquinho inclinado, ó, o sol está na mesma localização, só que a estaca está inclinada um pouquinho. Então, se você botar a sombra dele, ó, observa que vai gerar aqui em preto, aqui embaixo, uma parte, ó, e aí chama de sombra. Detalhezinho, quanto mais próximo o sol estiver, maior é a sombra. Quanto mais distante, menor é a sombra que você vai encontrar. É isso aí, meu amor. Isso. E essa sombra específica a gente chama de projeção. Projeção é a sombra do lado específico. Estou revisando aí o que você falou na aula passada. Não esquecendo que o relógio está marcando aí meio-dia, porque é o sol mais forte que a gente coloca para gerar aí a sombra com mais nitidez para cada um de vocês, tá bom? Ó, então sombra é equivalente à projeção. Não esquece disso. Sombra equivale à projeção. Boa, isso aí. Agora, se eu tenho as duas projeções no triângulo retângulo, observem que eu botei aí de preto e de verde, estão observando aí? É porque eles tinham catetos antes. Então, cada vez que eu botar o sol aí projetando em cima dos catetos, ele vai gerar sombras específicas. E aí você vai observar em si, que vai ter aí os valores, ó. A projeção de um, que vai ter uma sombra específica, e a projeção do outro, que vai ter a sombra específica também de cada um deles. Então, são sombras que significa projeção, que é quando coloca o sol acima do lado, assim, aí o que vai refletir é chamado de sombra, e essa sombra é chamada na geometria de projeção. Projeção é o que significa sombra. É isso aí, gente. Bom, e aí se eu montar tudo agora, eita, Ricardinho, que danado é isso? Tá um triângulo grandão aí, misericórdia. Agora eu tenho tudo aqui, eu quero, ó. Eu tenho cateto B, que é o lado B, cateto C, que é o lado C. Eu tenho A, que é a hipotenusa, e eu tenho as projeções. Que projeções são essas? N de navio,
que é a projeção de B de bola, tá certo? E tenho M de Maria, que é a projeção de C de casa. Vocês observam que tem aí esses elementos específicos. Então, recapitulando, ó, essa tela aí ficou massa pra gente, ó. Eu tenho B, aí a projeção de B é M de navio, ó, observou? E eu tenho o C, que é o lado, que é o catetozinho, e a projeção, a sombra dele é M de Maria. Aí a gente vai agora, tendo todos os elementos que compõem aí o triângulo, a gente vai perceber como é que eu calculo cada um deles. Cada um deles vai ter uma fórmula específica. Observe que o lado A, ele é o somatório entre a projeção M mais N, porque se eu juntar M mais N, vai dar o A completo. A gente vai ver isso com algumas fórmulas que a gente vai ver hoje numa boa, tá bom? Então eu tenho B, C, H, B e C são lados ou catetos, H é chamado de altura, MN são chamados de projeções e A é chamado de hipotenusa, ou o maior lado do triângulo. É exatamente, é isso aí. E aí eu tenho aí o triângulo retângulo. Aí a primeira fórmula que eu botei aí para vocês, pega o seu caderno e anota aí com calma. Preste atenção, você aí, meu aluno, ó. Eu quero saber o lado B, por exemplo. E eu tenho o N e tenho o A. Eu tenho a projeção de B e tenho a hipotenusa. Se eu tenho esses elementos, ó, eu boto B ao quadrado, ou B vezes B, é A vezes N. Ou seja, você pega o lado do B ao quadrado, é igual a sombra dele multiplicado pela hipotenusa. Ricardinho, eu posso usar para descobrir o N, desde que você tiver o B e o A. Ou seja, se você está perguntando uma dessas três letras, qualquer uma das três, e você pode desenvolver, por exemplo, aqui, ó, vem cá, se eu tenho aqui B, N, A, aí eu sei que a fórmula é, ó, aqui a gente viu, B ao quadrado igual a vezes N. Só que, se eu quero descobrir quem é N, e eu tiver B e A, beleza, show de bola, não tem problema não. Então, o que importa é você ter um deles desconhecido para você poder desenvolver, tá bom? Bora ver outra telinha, outra fórmula específica. Do mesmo jeito esse lado, ó, C ao quadrado igual a M vezes A. Se eu sei que B ao quadrado é N vezes A, também eu sei que C ao quadrado é igual a M vezes A. E aí, do mesmo jeito, se na hora de um problema, que daqui a pouco a gente vai ver, eu tiver desconhecido um deles e eu tiver os outros elementos, eu posso usar numa boa, sem problema nenhum, qualquer uma dessas fórmulas aí numa boa, tá bom? Um elemento da fórmula. E eu vou colocar aí para vocês aqui, ó, outra fórmula, ó, quando agora eu tenho a altura e as duas projeções. Eu quero saber a altura e as duas projeções são conhecidas pela gente, tá bom? Então, a altura ao quadrado é igual a N vezes M. E aí você tem que saber isso, porque na hora de um problema, ele não vai dizer qual é a fórmula. Você que vai identificar. Eu vou usar qual, Ricardinho? A gente vai botar uma listinha com todas as fórmulas e você vai identificar numa boa, na hora de um problema. Bora ver isso aí, né? Se eu colocar isso aqui, ó, eu tenho agora 4 valores incógnitas, né? A, H, B, C. A, H, B, C. E aí, se um deles for desconhecido, aí eu consigo fazer numa boa. Ó, B vezes C igual a A vezes H. B vezes C igual a A vezes H. Vamos embora. A gente sabe desenvolver aí numa boa cada uma dessas fórmulas, é só identificar. Tem mais uma fórmula, Ricardinho? Tem, ó. Teorema de Pitágoras, o tio Pita, olha aí. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente vai ter uma aula específica só para falar do Teorema de Pitágoras. Mas, por enquanto, tá aí a fórmula para a gente desenvolver aí. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Olha aí, tio Pitágoras, ou Pitágoras com vocês. É, exatamente. Ó, tio Pitágoras aí é a fórmula específica, ele que foi nomeado aí com essa fórmula e a gente vai usar lá na frente, futuramente, muito esse cabinho aí para poder desenvolver as questões. E aí a listinha das fórmulas, são 5 fórmulas, mais aquela que é da hipotenusa, que o A é igual a M mais N, que eu não botei aí, mas tem 5 fórmulas específicas que a gente vai precisar saber para desenvolver cada questão que vai fazer hoje. Hoje sim, agora a gente vai começar as questões a desenvolver. Bora ver aí, né? Aula de hoje, bora ver agora. Como é que eu vou desenvolver a aula de hoje? Isso eu resgatei a aula passada todinha. Agora a aula de hoje é como, Ricardinho? A aula de hoje a gente vai ter alguns problemas que envolvem isso aí. Eu tenho que saber quais das fórmulas eu vou usar. Bora analisar aqui? Ó, quais delas?
Eu tenho um triângulo retângulo, ó. Bora tela cheia, por favor. Eu tenho um triângulo retângulo e aí tá desconhecido o H. E eu tenho o 6 e o 12. Quem é o 6 e quem é o 12? O 6 é o M de Maria e o 12 é o N de navio, tá bom? Então, qual fórmula eu vou usar? Eu vou botar a listinha das fórmulas para vocês e vocês vão identificar para mim qual delas eu terei que usar para calcular esse H aí. Bora analisar? A listinha das fórmulas aí para vocês. Tá aí, ó, em cima da minha intérprete linda e maravilhosa, dando aquele show aí na aula de hoje. Olha aí, ó, show de bola. E aí eu tenho H, tenho 6 e tenho 12. Aí eu quero saber qual fórmula eu vou usar. Já botei a setinha ali, a fórmula número 3, H ao quadrado é igual a N vezes A. H ao quadrado é igual a N vezes A. Por que, Ricardinho? Porque o N eu já sei e o M eu já sei, 6 e 12. E o H está desconhecido. Então a gente joga essa fórmula específica, H ao quadrado é igual a N vezes A. Só que no lugar de N eu boto 6 e o M eu boto 12. E aí, ó, 6 vezes 12 dá 72. E aí, como descobre, Ricardinho? H é a raiz quadrada de 72. A raiz quadrada de 72 é o gabarito da questão. Como não é uma raiz exata, por enquanto a gente não está vendo a aula de radicais, a gente para por aí, raiz quadrada de 72. Então, esse é o primeiro exemplo da aula de hoje, como descobrir um valor desconhecido em relação às 5 fórmulas que estão aí. Vou botar mais um exemplo para vocês observarem. Agora eu tenho 16, x e 18. Eu tenho o x é o desconhecido. Quais da fórmula eu posso usar? Aí vou botar as fórmulas de novo, aqui acima da minha intérprete, para vocês perceberem direitinho. Bora analisar aqui, ó. Olha aí as fórmulas. Tenho c ao quadrado igual a a vezes m, b ao quadrado igual a vezes n, navio. Uma dessas duas eu posso usar, dependendo da localização, onde eu vou botar o c e onde eu vou botar o b. Nesse caso, o c é o 16 e o a é o 18. Então, eu posso descobrir a primeira fórmula e calcular aí. Ou eu posso colocar com b, por exemplo, sendo b ao quadrado igual a vezes n também, numa boa, qualquer um dos dois. Então, vamos substituir os valores. B é o valor que eu vou conhecer, que eu vou descobrir, quer dizer, que eu já sei, que é 16, igual a n vezes a. N é 18 e o a, que eu vou descobrir, é o x aí, que eu vou calcular para vocês. Então, vai ficar 16 ao quadrado, é 16 vezes 16, 256, tá bom? E aí, o a vale aí o 18 e o n vai ser o x. Então, se o 18 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, você vai dividir 256 por 18, que isso vai dar um valor aproximadamente, não dá exato, 14,22. E aí, aproximadamente, você vai lá arredondar 14,2 como resposta dessa questão. Então, é assim que a gente identifica. Olha para a figura, vê qual é a fórmula, o que é que está faltando, o que é que está pedindo, o que é que eu tenho na questão, e aí eu vou fazer aí os cálculos correspondentes. E é dessa forma que a gente desenvolve, tá bom? Bora ver a próxima aí. Ó, eu tenho aí agora, eita, agora é mais desafio, né? E eu vou deixar aí, vou ter até o símbolozinho nos comentários, como é que eu vou descobrir o valor de C, o valor de N de navio, o valor de H e o valor de A. Eu tenho 4 valores desconhecidos, eu botei circulado para vocês. E eu vou calcular com vocês aqui cada um. Mas se você já souber antes de mim, já coloca nos comentários, se for no YouTube, coloca aí, se for no aplicativo também, pode colocar nos comentários qual a resposta de cada um. E se você conseguiu acertar, eu quero ver o seu desenvolvimento nessa questão, tá bom? Bora lá. Então eu tenho aí 5 fórmulas e eu quero saber qual delas ou quais delas eu vou usar para identificar cada letra desconhecida aí. Então, primeira coisa que eu estou observando aí. Para descobrir A de amor, olha só, olha aí. Esse A de amor, eu posso observar o 6, o 4 e o A, que tem uma fórmula correspondente a ele. 6, 4 e A. A linha assim, quando a gente faz desse jeito aqui, aí eu observo que tem o 6, o 4 e o A. E que fórmula é essa, Ricardinho? Bora lá. Se eu posso descobrir o valor de A, eu posso usar o 6, o 4 e o A. Como que eu faço? Bora botar a fórmula. C ao quadrado igual a vezes M, ó. Então, quem é o C, Ricardinho? É o 6, ó. 6 é o C, tá vendo? Está oposto ao vértice C, ó. E aí, ó, A, eu não sei quem é, e o M de Maria é o número 4. Então, eu vou substituir os valores. Bora lá. Então, vai ficar assim. 6 ao quadrado igual a vezes 4. E quanto é 6 ao quadrado, Ricardinho? 6 vezes 6, que é 36. E aí, vai ficar 36
igual a vezes 4, ou 4A. Então, quem é meu A? 36 dividido por 4, que é 9. 9 é o valor de A. Então, já descobri um dos valores aí da questão. A equivale a 9. Ô, Ricardinho, se A vale 9, então dá para descobrir N de cabeça, não dá? Dá, isso aí, ó. A medida completa de A vale 9, observa aí, não está circulado, ó, 9. E um pedacinho dele já é 4, então o outro pedacinho é quanto? 9 menos 4 equivale a 5. Então o N já vai valer 5, corresponde a 5 numa boa, sem problema nenhum. Também eu posso descobrir o valor de C através do teorema de Pitágoras. Ó, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Olha aí, tá vendo as coisas se abrindo, ó. Então vai usando uma fórmula, usando outra, que a gente vai desenvolvendo. Então o A eu já sei quem é, que é 9. O B vale 6, eu vou descobrir o C. Ó, vamos lá substituir. Então vai ficar 9 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais C ao quadrado. Só que 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. 9 vezes 9 é 81. 6 vezes 6, 6 ao quadrado, é 36. Então vai ficar 81, ó, igual a 36 mais C ao quadrado. Então vou passar subtraindo, vai ficar, ó, 81 menos 36 igual a C ao quadrado. Se eu diminuir 81, 36 vai dar quanto? Isso, vai dar o valor de 45. E aí, esse 45 não tem raiz exata, então o meu C equivale a raiz quadrada de 45. Então, já descobri o valor de A, o valor de C, o N. A gente já sabe que é 5, porque a soma entre N e 4 vai dar 9, então o N vai ser 5. E aí já descobri outros valores aí numa boa. Então, já tenho aí, ó, o valor de N agora, por exemplo, ó, o A vale 9 e M mais N é igual a A. Então, eu vou descobrir aí que o valor de N é igual a 5, porque 9 menos 4 equivale a 5 como gabarito. Então, veja, eu descobri já tudinho. Tá faltando uma letrinha. Que letrinha é essa? A letrinha H. H é a altura. Qual é a fórmula que eu vou usar para descobrir a altura? Se eu tenho as duas projeções. E aí eu posso usar várias fórmulas. Eu posso usar B vezes C igual a H vezes A. Mas eu vou usar outra. Eu vou usar H ao quadrado é igual a N vezes M. Olha aí. Pode usar essa também, para descobrir o valor de H. Então, bora descobrir aqui. Se N é igual a 5, eu posso dizer que H ao quadrado é igual a M vezes N, que é a fórmula onde tem as projeções e tem a altura específica. E aí, eu posso substituir o M de Maria por 4 e o M de navio por 5. E aí, vou ter que H ao quadrado é igual a 4 vezes 5. E 4 vezes 5 equivale a 20. Não é isso? Então, H ao quadrado é igual a 20. E quem é o valor de H, Ricardinho? 4 vezes 5, que equivale a 20, ou seja, a raiz quadrada de 20. Se fosse para extrair a raiz, a gente já saberia que era 2 raiz de 5. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim raiz. H é a raiz quadrada de 20. Professora Marta, e aí esse conteúdo aí? Dá para os meninos compreenderem, tem que treinar bastante, tem que fazer exercício para poder desenvolver, né? É verdade, é um tema muito importante para quem vai querer participar das seleções para as escolas técnicas, não é verdade? Tem que estudar bastante. É muito importante e é um conteúdo que os estudantes, ele não tem tanta facilidade de conseguir. Então, se você consegue, já é um diferencial para você desenvolver. Quanto mais exercício, quanto mais vocês treinarem, melhor. E você bem mais ranqueado, vai conseguir desenvolver uma colocação com mais excelência aí nas suas avaliações externas. E outra coisa, a aplicação dele, que a gente vai trabalhar também questões futuramente com texto e a aplicação deles, vocês observam que posso colocar algum desenho específico envolvendo isso aqui, por exemplo, a entrada de uma casa, para você calcular certo qual é a medida, para não comprar um material errado, ou seja, tudo na matemática tem uma associação específica para poder você desenvolver. Então, no dia a dia, é importante você desenvolver aí questões como essa, tá bom? A gente vai ver detalhadamente depois o teorema de Pitágoras numa aula completa. A gente vai ver tudo isso para poder desenvolver numa boa. Então, a importância de você desenvolver cada conteúdo são 6 fórmulas, 5 apresentadas, mas aquela que é A igual a M mais N. Vá treinando exercício por exercício. Pegue seu livro didático, vá fazendo cada questão aí um exercício específico.
e você vai assimilando gradativamente, ó. Uma para descobrir uma letrinha, depois vai descobrir outra letrinha, vai descobrir mais. A gente vai ter também mais aulas a respeito desse tema comigo aqui e vocês vão acompanhar numa boa. Então eu espero que vocês estejam bem afiados aí para as suas avaliações externas para poder se dar bem aí na escola e também colocar nos comentários: Ricardinho, eu passei! Consegui passar no IFPE, na Escola Técnica, no SSA, consegui desenvolver um bom papel, porque você está estudando, está se dedicando e você é dono aí do seu futuro. Se você está treinando, você vai colher frutos com isso aí. Não é isso, professora Marta? Isso mesmo. E a partir do treinamento constante, ao observar a questão, você já vai detectar qual a fórmula que você vai ter que utilizar, sem precisar pensar muito. Vai fazer automaticamente. Essa habilidade a gente só desenvolve treinando bastante. É dessa forma que a gente consegue, ó. Eu vou pegar a fórmula específica, eu vou usar essa daqui. Eu vou usar essa aqui, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não é decorado, é você desenvolver numa boa cada questão, cada elemento que você vai conseguir. Então, meus amores, eu peço a cada um de vocês que façam os exercícios, treinem bastante do seu livro didático, que lá tem esse capítulo específico de relações médicas de um triângulo retângulo. Você vai fazer esses treinamentos. Se tiver alguma dúvida, também pode mandar no aplicativo para Ricardinho ou para a professora Marta. E também você vai estar no YouTube, que também pode comentar com cada um de nós, tá bom? Ricardinho vai se despedindo de cada um de vocês. Vou pedir que a professora Marta dê um tchauzinho aí a cada um de vocês e daqui a pouco eu também vou me despedir de vocês. Tchau, tchau, queridos estudantes. Até a próxima e continuem estudando, viu? Fiquem com Deus. Até mais. Então, meus amores, ó, vou me despedir primeiro aqui da minha queridinha aqui, ó. Eita, linda e maravilhosa aqui, ó, intérprete. E de vocês, espero sucesso e que vocês tenham aí um excelente desempenho aí na sua escola, que a gente está aqui para isso. A gente da Escola de Aulas Digitais da EMAD está para te ajudar a desenvolver um bom papel. E, com certeza, quero vocês passando aí na Escola Técnica e no IFPE. Ó, cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo. Fui, galerinha! Tchau!